Prezados amigos no Facebook e no YouTube, hoje temos como tema o motivo real do divórcio. Vamos parar para pensar um pouquinho. Será que o divórcio ou a separação acontece por causa de um problema X ou Y somente? Vamos partir na condição de crentes em Cristo. No passado, ou seja, na velha aliança, Moisés recomendou dar carta de divórcio à mulher quando um homem não quisesse mais da sua mulher. Deuteronômio 24. Mas a respeito deste mesmo assunto, o Senhor Jesus disse que esta não é a vontade do Pai desde o princípio. E o próprio Senhor Jesus dá uma outra lei, revogando a lei de Moisés, ao dizer: eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua esposa, a não ser por causa da prostituição, em outras traduções diz por causa do adultério, comete adultério, assim como aquele que casar com a mulher adúltera. Marcos capítulo 19, verso 7 a 9. Contudo, nós temos alegando muitas coisas que a Bíblia não apoia para justificar os nossos divórcios, até porque muitos destes motivos estão longe da excepção que o Senhor Jesus traçou, a saber, o adultério. E se nós dermos uma vista nas pesquisas, é fácil constatarmos, afinal, entre as causas principais dos divórcios, não está o adultério. Mesmo naqueles divórcios que envolvem casais cristãos, infelizmente. Segundo uma pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, aponta como uma das principais causas do divórcio é a instabilidade financeira, assim como a falta de comunicação entre os casais. Amigo e amiga do Facebook e YouTube, esta realidade brasileira não está muito distante da nossa realidade enquanto angolanos. A verdade que Jesus apontou para uma condição para que o divórcio seja legítimo, a saber, é o adultério. Mas Jesus não está a dizer que o adultério não é perdoável, até porque o próprio nosso Senhor Jesus perdoou uma mulher adúltera e ele também vai nos ensinar que devemos perdoar 70 vezes, 7 vezes por dia. Logo, voltando para a vontade de Deus, que sempre quis que o homem nunca se separasse de sua mulher, e juntando ao facto de o perdão ser uma necessidade contínua e incondicional, segundo o nosso Senhor Jesus, em Mateus 18, 21 a 22, a separação por causa do adultério, apesar de legal, remete a pessoa na categoria de coração duro. Marcos 10, 5. É um dilema. Quando no exercício do amor, o perdão não pode falhar, porque amar é um mandamento. E a própria Bíblia nos diz: o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. 1 Coríntios 13, 7. Isto espelha tudo quanto nós podemos alegar como motivo para o divórcio, não passa de um mero pretexto. E muitos dos motivos ou pretextos para o divórcio nós os aprendemos sem discernir dos ensinos
de nossos ancestrais, escondidos nos princípios, nos preceitos que eles nos passaram em forma de adágios, slogan, palavra de ordem ou ditados. Por exemplo, na mesma cultura, ou na nossa cultura, existe um ditado que diz: a mulher não é família, ou seja, o marido não é família. É uma mensagem subliminar, ou seja, oculta, que contraria a palavra de Deus. Esta mensagem fica armazenada na nossa consciência e subconsciência. Esta mensagem, sempre que é pronunciada, coa no silêncio do nosso pensamento, ou seja, repercutindo nas nossas atitudes e decisões. Ela está a rejeitar o espírito da letra das Sagradas Escrituras. A letra ou o espírito da letra que criou o casamento. Esta mensagem invoca a separação ou o divórcio. Vou repetir. É uma mensagem subliminar. É uma mensagem subliminar, ou seja, oculta, que contraria a palavra de Deus. Esta mensagem fica armazenada na nossa consciência e também subconsciência. Esta mensagem, sempre que é pronunciada ou coa no silêncio do nosso pensamento, ou se repercutindo nas nossas atitudes e decisões, ela está a rejeitar o espírito da letra sagrada que criou o casamento. Esta mensagem invoca subliminarmente o divórcio. Como assim? Na única ordem divina que estabelece o casamento, Adão, ao ver Eva, reagiu assim: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Gênesis capítulo 2, verso 23. Prezado, isto significava: Adão aceitou a mulher e, mais do que aceitar, a declarou como sendo sua própria carne, seu próprio osso. Isto significa ele próprio. Isto significa Eva é ele próprio. A mulher é ele próprio. É parte dele. Pode alguém que faz parte desta pessoa não ser ao mesmo tempo família? Todas as vezes que os cônjuges não interiorizarem devidamente esta realidade espiritual tão profunda, nunca as coisas vão bem naquele relacionamento. A outra mensagem preliminar ou subliminar ou oculta, passado pelos nossos ancestrais, é: o filho pertence à família da mulher. Estes são filosofias do povo bantu no sistema matrilinear. Isso é, no sistema matrilinear, para a maioria dos povos bantu, o filho pertence à família da mulher. E os outros que estão no outro extremo, que é o patrilinear, vão dizer que o filho pertence à família do marido. Este último preceito, em relação ao primeiro, é como unir ao inútil o desagradável. Primeiro disse que a mulher não é família, ou se quiser, o marido não é família. Significando o quê? Recusando a palavra de Deus que diz: portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mulher, ou e a sua mãe. Repito, portanto, deixará o homem
o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. Gênesis 2:24. As pessoas que se tornam uma só carne são ou não uma família? Pertencem ou não à mesma família? Osso de meus ossos e carne da minha carne não são parentes? Espiritualmente falando, estas pessoas tornam-se família. E duas pessoas que Deus constitui famílias, seus filhos, como não vão pertencer à mesma família? Sendo o próprio casal, forma uma família. Infelizmente, em culturas como a nossa, o casamento não é aceito como a constituição de uma nova família, como um clã que surge em função do casamento ou do matrimônio. Estas mensagens negativas têm se repercutido negativamente no casamento. Elas influenciam as atitudes, decisões e o relacionamento entre o casal e os filhos. Elas debilitam o relacionamento. A esposa ou o marido fica relegado em segundo plano, pior os filhos que são projetos da mesma relação. As más mensagens ou ideias erradas alojadas na nossa mente estão por trás do mau relacionamento dos casais e dos pais em relação aos filhos, e o resultado das pesquisas como causas do divórcio, que são a instabilidade financeira e a falta de comunicação entre o casal. Em muitos casos, tem como pano de fundo atitudes influenciadas por preceitos culturais ou tradicionais errados. E estes preceitos errados estão não só bem arraigadas na nossa maneira de encarar a mulher, o marido, os filhos, o casamento e de viver a vida, mas também de estar mal diante de Deus, por violarem a palavra de Deus. Andar em contramão das Escrituras Sagradas é desinteligente e não faz o homem prosperar. A Bíblia ensina que a verdadeira prosperidade vem de seguir os mandamentos de Deus, conforme Jeremias 29:11, que destaca os planos de Deus para nosso bem. Em relação a este fato, a Bíblia nos diz: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Jeremias 29:11. Prezados, começa a encarar o seu matrimônio à luz da palavra de Deus e não segundo os preceitos da tua tradição, da tradição dos teus ancestrais. Os ancestrais foram homens como você e eu, que deviam se sujeitar à palavra de Deus. É urgente deixar de pronunciar estes ditados: mulher e marido não são família, ou filhos pertencem à família da mulher, porque isto traduz-se na recusa da tua própria família, que você próprio formou. Por vezes, nem precisamos pronunciá-los. Eles estão gravados na nossa mente e, no cotidiano, alimentam, estimulam as atitudes em relação às nossas responsabilidades para com a esposa, para com o marido, para com os filhos. Estes preceitos movem as nossas atitudes.
influenciam as nossas atitudes. As nossas obrigações são molestadas em função destas coisas que estão dentro de nós. A mulher não é família, o marido não é família, e que os filhos pertencem à família da mulher. São conceitos e preceitos que estão dentro de nós, atrapalhando, fazendo confusão. Quantas vezes notamos, não há dinheiro para ajudar a esposa, o marido, mas há dinheiro para outras pessoas do lado de cada um dos cônjuges? Quantas vezes nós notamos muita vontade e entrega quando o problema é com o sobrinho, em detrimento do próprio filho? Um ditado exerce na pessoa a mesma força que um slogan. E nós temos visto muitos slogans a mobilizar, a sensibilizar as pessoas para uma determinada causa. Eles são comandos para as coisas acontecer por invocação. Quando todos sabemos que a palavra declarada tem uma força real. O objetivo subliminar é anular o poder da palavra de Deus que une os cônjuges numa só carne e manter na mente a possibilidade das pessoas ou dos cônjuges a possibilidade do divórcio. É mais fácil separar duas pessoas que estão a viver crendo que não são famílias e a relação deles não se funde na palavra de Deus, do que aquelas que acreditam que são famílias e por isto inseparáveis no cumprimento da palavra de Deus. Deus não mandaria nós termos cuidado com a língua se a palavra maldosa que dela sai não surtisse nenhum efeito. Pois a Bíblia exorta, Tiago capítulo 1, verso 26. Se alguém cuida de ser religioso, mas não refreia a sua língua, engana o seu coração. A religião dele é vã. Tiago capítulo 3, verso 9 a 10 diz: com a língua bendizemos a Deus, mas com ela amaldiçoamos os homens. Da mesma boca procede bênção e maldição. E no Provérbio 13:3 vai nos dizer assim a Bíblia: o que guarda a sua boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios tem perturbação. Será que no silêncio do seu pensamento tens pronunciado aqueles malditos ditados e que influenciam suas atitudes, decisões e o relacionamento com a sua esposa, com o seu marido, com seus filhos? As negligências na atenção da esposa, do marido, dos filhos podem ter apoio destes dois malditos ditados que encontramos escondido no nosso subconsciente. O primeiro ato inteligente que um ser humano deve fazer é seguir a palavra de Deus e não a palavra do homem. A palavra do homem que contraria a Deus é uma mera estupidez que leva à ruína, como os divórcios e a negligência dos cuidados sobre a sua esposa e os filhos ou sobre o seu marido. O real motivo por trás do divórcio é a desobediência à palavra de Deus. Que Deus nos ajude a interiorizar a sua palavra e que abençoe também a sua palavra e a pessoa que ouviu e, sobretudo, tem o coração disponível, moldado a mudar. Esta é a mensagem no nome de Jesus. Amém.